E aí, pessoal, aqui quem fala é José Invest e no vídeo de hoje estarei trazendo um vídeo muito importante para vocês, certo? Este vídeo foi uma sugestão de uma inscrita, tá? O nome dela é Caroline Carneiro e ela perguntou o seguinte: melhor método para quem começou a investir agora, certo? Isso é uma dúvida que existe entre muitas pessoas que começou a investir agora, porque existem N métodos aí e nós, neste vídeo, estaremos falando o melhor método para você começar a investir hoje. Então, se você quer descobrir qual é o melhor método para começar a investir, fica aí logo depois da vinheta. Yeah. 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 Então, pessoal, sem mais delongas, primeiramente, eu quero aqui deixar bem claro para vocês a questão sobre o que é investimento, tá certo? A primeira coisa que toda pessoa que vai investir, ela precisa entender o seguinte: ela tem que entender quais metas ela quer alcançar. Porque se a gente for pesquisar aí, existem vários tipos de investimentos, tá certo? Existem vários tipos de investimento. Por exemplo, um sonho, eu acredito aqui, de muitas pessoas, vou botar aqui 99% da população, tá? É ter sua casa própria, tá? E existe aí várias estratégias para você conseguir a sua casa própria, tá? Eu vou até fazer, né, um vídeo, talvez até uma sériezinha, como é que eu e minha esposa conquistamos a nossa casa própria. Pode ter sido diferente aí de várias pessoas, como pode ter sido igual de várias pessoas, tá? Mas isso aí é assunto para próximos vídeos. Então, quando a gente começa a investir, a gente precisa entender qual será o nosso objetivo. Por exemplo, o meu objetivo, eu invisto para que no futuro eu tenha uma segurança com relação à minha aposentadoria, tá? Meus investimentos têm um objetivo, tá certo? Então, a primeira coisa para quem vai começar a investir é entender seus objetivos. Outra coisa que eu não posso deixar aqui de falar é que é necessário estudar, tá? Aquilo que você vai investir. Então não adianta a gente entender métodos, eu vou usar a dica de tal coisa, sem estudar cada detalhe destes vídeos, tá certo? Então, a gente traz aqui conteúdos informativos, mas é sempre importante você que quer investir estudar sobre estes ativos, sobre este método de investimento, sobre aonde você vai colocar o seu suado, né, ali trabalhado dinheiro, tá certo? Então, gente, sem mais delongas, por onde começar, tá? Primeira coisa, se eu fosse investir, começando hoje, né, o melhor investimento que eu colocaria hoje é criar minha reserva de emergência. Vocês sempre sabem, eu acho que vocês já ouviram bastante, que é extrema importância ter sua reserva de emergência. Tá? Eu vou estar colocando aqui o encarte sobre aonde você pode destinar aí sua reserva de emergência. Mas para não ficar só nessa questão de indicar, eu trouxe aqui para vocês aonde eu coloco minha reserva de emergência. Eu utilizo a caixinha do Nubank, tá? Eu utilizo a caixinha do Nubank até porque eu tenho conta lá e para mim é mais fácil ali mexer na caixinha do Nubank. Até porque eu posso começar a investir a partir de R$ 1, tá certo? Então, gente, eu trouxe aqui para vocês como está minha reserva de emergência. Eu já falei em alguns vídeos que eu precisei utilizar essa reserva de emergência e eu vou repor esta reserva de emergência, tá certo? Então, que detalhes eu tenho que prestar atenção na hora de criar minha reserva de emergência? O que é que eu tenho que olhar na hora de criar a reserva de emergência, tá certo?
Vamos lá. Bom, então aqui vocês têm que identificar quais detalhes aonde eu vou colocar minha reserva de emergência. Por quê? Existem vários aí aspectos, né? Existem várias indicações que tal banco está rendendo 130% do CDI, aqui eu posso colocar 200% do CDI, mas temos que entender tudo ali com relação à questão de onde eu vou colocar esse dinheiro. Por quê? Tá? O CDI, primeiramente, gente, ele rende ali, né? Vou colocar aqui 0,10% a menos do que a taxa Selic, tá certo? A gente já falou que saiu uma notícia que a taxa Selic está 10,75%, ou seja, o CDI ali está rendendo 10,65%, tá certo? Então é sempre 0,10% a menos da taxa Selic, tá? Então, na minha reserva de emergência, vocês podem notar aqui que está 100% do CDI. Existem vários outros bancos que oferecem ali 130%, 200% do CDI, mas a gente tem que prestar atenção nos detalhes, porque muitas das vezes coloca ali 130% do CDI, mas você só pode tirar o dinheiro daqui a 3 meses, 200% do CDI, mas só pode tirar daqui a 1 ano. Então, tudo isso a gente tem que prestar no detalhe quando colocar o investimento. Observe aqui que minha reserva de emergência está aqui com um prazo de quê? De imediato, tá? Ou seja, se eu precisar agora tirar esse dinheiro, ele vai cair imediatamente, vai estar ali na hora que eu precisar. Então, é um dos detalhes que a gente precisa enxergar e entender na hora que estiver criando uma reserva de emergência. Outra coisa é saber se aquela reserva de emergência está me dando garantia, tá? Esta garantia aqui pelo FGC é uma garantia ali que ele dá até 250 mil investido. Por quê? É importante ter isso. Vamos fazer uma suposição aqui que um banco quebre ou algo do tipo, tá? Se isso acontecer, eu vou ter ali esta garantia de até 250 mil. Ou seja, é de extrema importância a gente pegar e entender esses detalhes na hora de criar. E por que, José, você está começando aqui pela reserva de emergência? Gente, não adianta a gente entrar ali em investimentos de renda variáveis, até porque você ainda está ali para aprender. E na reserva de emergência, você não tem este perigo ali de ficar com menos dinheiro do que aquilo que você colocou. Como assim, José? Se a gente já decidiu ali qual vai ser a sua estratégia, né? E se eu quero iniciar meus investimentos, Jô, porque eu não posso começar ali pela uma criptomoeda, Jô, porque eu não posso começar ali já direto nas ações. Por quê? Primeira coisa que você tem que identificar em você é qual é o perfil de investidor que você tem, tá? Se você é um investidor, vou colocar aqui numa linguagem popular, ali, medroso, qualquer coisinha eu já piro, perdi R$ 1 já piro, tá? Se você é ali intermediário, né? Eu ali gosto de uma coisa mais segura, mas eu consigo ali ter coração, né, para ver a oscilação do dinheiro. Ou se eu sou aquele investidor arrojado, ali que para mim o importante ali é conseguir o crescimento sem levar em consideração tantos os riscos, certo? Então, tem que entender ali qual é o seu perfil. Então, a primeira coisa é que você tem que descobrir qual é o seu perfil, tá? Então, eu vou deixar aqui algumas dicas para você, certo? A partir do momento que eu crio uma reserva de emergência, certo? Eu vou estar ali aportando minha reserva de emergência, eu não vou estar só aportando ali e deixar o meu dinheiro rolar ali à toa e ficar zanzando por aí, certo? Não. Enquanto eu estou investindo, tá, na reserva de emergência, eu vou estudar outros investimentos, certo? Trouxe aqui para vocês uma planilha. Essa planilha eu já deixei disponível em outros vídeos. Eu vou deixar nesse vídeo também essa planilha sobre a questão aqui dos investimentos que tem, tá?
eu trouxe aqui alguns investimentos que tem para vocês, tá certo? Tá? A gente começou aqui na renda fixa, ou seja, o que eu faria, tá? Vou trazer aqui o que eu faria e qual seria esse melhor método. Por quê? Para você ter uma segurança e entender ali aos poucos como funciona o mercado financeiro. Então, nos 2, 3, até o quarto mês ali, se eu fosse começar a investir hoje, eu colocaria 100% do meu dinheiro na minha renda fixa, certo? Colocaria 100% do meu dinheiro ali na minha renda fixa. Não sei se você quer aportar aí por mês 10, 20 reais, 30 reais, 100 reais. Isso aí vai de acordo com o que você vai investir. José, por que você colocaria 100% na reserva de emergência? Por quê? A gente está dando o primeiro passo para o investimento. Então, quando a gente dá esse primeiro passo para o investimento, isso significa que a gente precisa ter uma organização financeira, tá? Isso tem que ficar bem claro, certo? Por quê? Se a gente está tendo essa organização financeira, a primeira coisa que a gente vai fazer ali é identificar quanto eu estou recebendo, ou seja, quanto está entrando de dinheiro, tá? Quais gastos eu tenho, tá certo? Quais gastos eu tenho e dentro desses gastos, será que eu tenho algum gasto desnecessário, certo? Eu, um tempo atrás, escutei uma história, né, que foi até o primo pobre, né, que relatou que um colega dele, ele queria investir e não tinha ideia desse controle financeiro. E ele percebeu que a partir do momento que ele começou a ter esse controle financeiro e verificar essas coisas, ele notou que 400 reais, né, por mês, 400 reais, ele gastava em maços de cigarro, tá? Então, além de estar fazendo mal para ele, ele estava perdendo ali muito dinheiro, né? Então, é muito importante a gente ver ali quais são essa questão da onde está indo o nosso dinheiro, se tem alguma coisa que está indo para coisas desnecessárias. E a partir do momento que eu identifico isso, eu vou ter a noção de quanto eu vou ter ali para aportar por mês, tá? Se eu vou colocar aqui, né, vou colocar meu patrimônio real aqui, estou começando agora, é zero. E eu vou aportar, vamos colocar aqui, 100 reais por mês. Ou seja, esses 100 reais, aqui, parece aqui, ó, vai estar destinado 100% para minha renda fixa. Ou seja, o percentual atual ali vai ser de 100%, certo? Vamos fazer aqui uma suposição que eu ali já passei 4 meses, né, estudei, né, agora eu tenho um conhecimento sobre o mercado financeiro, tá? Então eu acho que eu já me sinto seguro a iniciar dentro da bolsa de valores. Por onde eu começaria, né? Gente, sem hipocrisia aqui, a gente ter um patrimônio é muito importante, né? No meu caso, que é para aposentadoria, tá? Eu acho extremamente necessário ver ali pingando na nossa conta o retorno ali de quanto a gente está investindo, ou seja, estamos falando aqui de dividendos, tá certo? Vou estar aqui abrindo a minha carteira para vocês, tá? Bom, gente, vocês sabem aqui, né, que eu tenho uma estratégia, tá? Meu método hoje aqui já faz um ano aí que eu venho investindo, então meu método hoje é ter 50% em fundos imobiliários, ter 30% em renda fixa e 20% em ações. Ah, José, e por que está desbalanceado desse jeito? Tá certo? Está desbalanceado porque eu me aproveito do mercado quando alguns desses meus ativos estão em baixas para aportar mais nele para mim ter uma rentabilidade maior, tá? Mas por que, José, você tem 50% em FIIs, 30% em renda fixa e 20% em ações, né? É uma estratégia minha porque eu gosto ali, né? Os fundos imobiliários pagam todos os meses, tá certo? E outra coisa dos fundos imobiliários é que ele é isento de imposto de renda os seus
proventos, tá certo? Outra coisa também que os fundos imobiliários têm é que 95% dos seus lucros tem que ser passado para os seus cotistas, ou seja, aqueles que investem em fundos imobiliários. Então, pegando essa estratégia, tá? Eu tenho 12 ativos de fundos imobiliários. Eu, quando comecei, já comprei vários, sem ter esse entendimento, tá? Isso foi um dos meus erros, tá certo? Né? Se eu começasse hoje, eu não começaria já com esses 12 ativos, tá? Eu passaria ali os meus primeiros 4 a 5 meses, depois que eu tivesse feito minha renda fixa ali, em 4 a 5 meses, apenas com 5 ativos, 5 a 6 ativos, tá certo? Por quê? Porque aí eu não deixaria meu dinheiro assim para muitos ativos a aportar. Eu ia concentrar mais, né, em conseguir mais cotas daquele ativo, tá certo? E por que, José, você falou na questão da preocupação do patrimônio? Tá, ter patrimônio, gente, é muito bom, mas a partir do momento, pelo menos nessa estratégia, que você quer estar recebendo uma renda passiva, você precisa entender uma coisa, que o que conta aqui não é tanto a questão de patrimônio, e sim em quantidades de ativos que você tem. Então, por que essa quantidade é importante? Tá? Vamos fazer uma suposição aqui que o XP LG11 vai me pagar R$ 1 por cota. Ou seja, se eu tenho 5, eu vou receber R$ 5. Se eu tenho 10, eu vou receber R$ 10. Se eu tenho 15, e assim sucessivamente. Se eu tenho 100, eu vou receber R$ 100. Ou seja, o nosso foco é aumentar essa quantidade de ativos. Outra coisa. Exemplo, mas assim, se eu for olhar na bolsa, ali se a gente for olhar os fundos imobiliários, tem mais de 400 fundos imobiliários. Como é que você utiliza, quais estratégias que você utiliza para escolher os seus fundos imobiliários? Eu vou deixar um vídeo aqui, tá certo? Falando aqui inteiramente sobre os fundos imobiliários. Como é que eu faço para escolher meus fundos imobiliários, tá certo? Então vai lá, depois que acabar esse vídeo, confere como é que eu faço para escolher meus fundos imobiliários. Então voltando, tá? Eu escolheria apenas 5 ativos deste FIIs, tá certo? Depois ali de 4 a 5 meses ali tendo investido na minha renda fixa. O que é que eu faria agora? Eu mudaria, vamos fazer aqui uma suposição que a gente, nesses 4 meses aí, conseguiu R$ 400, tá certo? Então, aqui a gente tem R$ 400 investido, tá? Aqui, e os 100% estava na renda fixa. Agora, eu mudaria, tá? Para 50% em FII e 50% em renda fixa. Lembrando que sempre que eu mudar aqui em cima, o meu total aqui tem que dar 100%, tá certo? Nesse somatório. Ou seja, observe agora aqui que eu tenho também que mudar o percentual aqui para os fundos imobiliários, tá certo? Aqui está 0, eu tenho que colocar R$ 50, 50% aqui, tá? Ou seja, mudando, né? E eu vou aportar aqui R$ 100. Lembra que esses R$ 100 ele vai dar aqui, né? Ó, observe que a renda fixa está negativa, né? Aqui está menos 150. O que é isso, José? Significa que eu não preciso colocar dinheiro aqui na minha renda fixa. Eu vou aportar aqui na minha renda fixa. Para quê? Para que esse percentual aqui comece a igualar ao ideal. Então, vamos fazer no primeiro mês lá, você investiu R$ 100 no FII. Aí o percentual lá ficou 25%, agora você tem 25% e aqui 75% agora lá. Observe que aqui começa a mudar até igualar os 50% e 50%. Isso eu ficaria investindo entre 2, 3 meses desse jeito. Por quê? Para você sentir o mercado, você ia começar a ver que aquilo está funcionando no mês. Observe aqui, tá, gente? Eu não trago aqui a questão aqui, José, assim que eu investir eu vou receber dinheirão. Não, gente. Não é assim que funciona.
tá? Vou mostrar aqui para vocês na realidade, não trago aqui mentiras nem nada para vocês, certo? Então, ó, observem aqui, o primeiro mês que eu recebi foi lá em setembro, assim que eu comecei a investir, gente, eu recebi 50 centavos. Ah, José, então vou começar. Gente, a gente começa nos poucos, de grão em grão, ali, investindo. Ou seja, ó, eu comecei com 50 centavos, tá? Foi ali meu primeiro dividendo e eu fiquei muito feliz com isso. A gente tem que ficar feliz com as pequenas conquistas. E observem, ó, que eu já cheguei a receber aqui R$ 47, tá? Já em agosto aqui eu já cheguei a receber R$ 47,93, tá? Ó, em setembro, 34,80. Outubro, recebi R$ 24, tá certo? Tá? Aí você deve estar perguntando, ô José, por que em alguns meses você tem é, dinheiro a mais e outros menos, tá? Porque eu tenho tanto fundos imobiliários e ações, tá? E nesses meses aqui que eu recebi maior, foi porque algumas ações pagaram, tá certo? E a gente vai chegar nela já, né, nas ações. Então, eu passaria ali a receber, a investir em fundos imobiliários, até porque a gente precisa sentir ali o mercado, ó, setembro 50 centavos, outubro 55 centavos. Observem que de setembro a dezembro eu recebi um total de R$ 21, mas já neste ano aqui já recebi um total de R$ 337, certo? Então, observe que ao longo do tempo isso vai aumentando e isso tem que ser estratégia. Investimento é a longo prazo, para a gente ter uma renda passiva legal, tá certo, pessoal? Então, voltando para cá, eu começaria desse jeito, tá? 50 e 50%. Outra questão de método aqui que a gente precisa entender é conhecer o que as ações fazem nas nossas carteiras. Então, ou seja, já pulando aqui, eu investiria aqui em ações, tá? Então, depois de 3 e 4 meses ali, você vai ter uma renda fixa já boa, né, umas seguranças a mais. Eu tiraria aqui, colocaria para só sentir o mercado 40% em renda fixa e 10% em ações, certo? 10% em ações. Por que eu faria isso? Tá? Para a gente entender como é que ia funcionar o mercado. E nas ações, José, como é que você faria para investir? Gente, eu faria o feijão com arroz, tá? Eu gosto e utilizo, até porque eu vejo que funciona o método de Luiz Bass, tá? Então, o BEST, tá certo? O que significa isso? Significa aí que eu investiria no setor de bancos, setor de eletricidade, no setor de seguros, de saneamento básico. O único que eu não invisto, tá certo? É na parte que é o T, que é de telecom, tá? É a única parte que eu não invisto, tá? E eu seguiria o feijão com arroz, certo? Por quê? É o que funciona. O básico é o que funciona, pessoal, tá certo? Por quê? São setores que a população precisa, independente da crise, independente das situações que no mundo possa acontecer, certo? Porque se esses setores aqui quebrar, ou seja, se esses setores aqui pararem de funcionar, significa que já teve um apocalipse aí, nada funciona mais, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, tá certo? Então, este seria as minhas estratégias se eu começasse a investir hoje, tá? José Hilton, e a questão de BDRs, ETFs e criptomoedas, tá certo? Eu já faço um ano que estou investindo, tá? Eu sei quais seriam os métodos ideais que eu vou deixar aqui para vocês, tá certo? Como é que isso ia funcionar aqui, tá? Mas lembrando que para a gente investir na questão de BDRs, ETFs e criptomoedas, a gente precisa ter um conhecimento muito mais além. Por quê? BDRs, a gente vai estar investindo em ações fora do nosso país, tá? Não estou dizendo que é ruim, nem estou dizendo que é errado. Ao contrário, certo? É muito bom na nossa carteira a gente ter uma carteira dolarizada, tá certo? Então, aqui, se eu fosse investir em BDRs, agora eu investi nas melhores que tem, como o Google, como o Amazon,
tem a Nvidia, tá? São exemplos aí de BDRs que são excelentes, tá no topo ali americano, certo? ETF, tá? Se fosse colocar um ETF aqui, seria o IVBB11, que pega as 50 melhores ações lá dos Estados Unidos, colocaria. E criptomoeda, tá? A gente não pode fugir, tá, daquilo lá, como o pessoal ali, vou investir na memecoin, dogcoins, enfim. Tem gente que gosta de se arriscar, certo? Isso vai do perfil das pessoas, não é o meu perfil, mas investe. Então, ali, se fosse para colocar os métodos ideais aqui, eu colocaria 25% em ações, tá? 25% em FIIs, 25% em renda fixa. Faltou a gente distribuir os 25%. Como é que eu faria? 20% em BDRs, 3% em ETFs e apenas 2% em criptomoedas. Tá? Esse aqui seria o percentual ideal que eu acho que funcionaria, porque estaria bem diluído os riscos, tá certo? Então, isto seria o melhor método para, na minha visão, para quem quer começar a investir, certo? Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, pode deixar o comentário aí qual é a opinião de vocês, se vocês têm alguma opinião diferente, tá certo? Se vocês têm alguma visão diferente, deixa aqui no comentário e não se esquece de compartilhar com amigos e família. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau!